Boa tarde a todos, vocês estão no canal dos Velhos Companheiros, eu sou Bruno Coradelli e um vídeo um pouco diferente dessa vez dos que eu tenho feito, esse puxando um pouco mais de filosofia. E a intenção que eu tenho com esse vídeo é, de certa forma, compartilhar uma experiência pessoal, uma experiência de vida. E uma coisa que acontece comigo até hoje, muitas pessoas se surpreendem quando eu digo para elas que não, eu não sou ateu, eu não sou agnóstico, eu sou cristão, eu sou católico. Eu acredito, eu tenho certeza absoluta na existência de Deus. E isso geralmente surpreende muitas pessoas. Mas peraí, você não é ateu? Você não é ateu? E eu sempre me pergunto, por que eu deveria ser? Por que todo mundo acha que eu sou ateu? É o consenso geral isso? Tá tão na moda assim esses jovens de hoje serem ateus? E uma aluna minha comentou comigo esses dias que ela conhecia uma pessoa que era católica, ela começou a estudar filosofia e se tornou ateia, ela se uniu ao ateísmo. E ela disse que aparentemente quando as pessoas estudam muita filosofia, elas acabam abandonando a religião, e ela sabe que eu estudo filosofia e ficou surpresa de eu não ter feito o mesmo. E na verdade, a minha vida foi ao contrário. Quando eu era adolescente, eu era agnóstico. Eu fui agnóstico por muitos anos, por quase 10 anos eu fui agnóstico. E a filosofia que me trouxe de volta ao cristianismo. Foi o estudo filosófico e a compreensão teológica que me trouxe de volta ao cristianismo. Então, hoje eu sou católico convicto, eu tenho certeza absoluta da existência de uma divindade. E eu acho muito estranho as pessoas estudarem filosofia e acabarem se afastando disso. Porque, como diz, Deus é a verdade e todo conhecimento lhe aproxima da verdade. Logo, por consequência, todo conhecimento lhe aproxima de Deus. E não é isso que tem acontecido. Por quê? Porque os ensinos passados que são ensinados às universidades não estão cumprindo perfeitamente o seu papel de ensinar aquilo que deve ser ensinado. O compromisso total dos estudos de uma pessoa tem que ser com a verdade e não com ideologias ou propagandas políticas. A minha intenção com esse vídeo não é desmerecer a religião de ninguém. A pessoa pode ser protestante e ficar nesse canal, pode ser ateia, pode ser teísta, pode ser agnóstica, pode ser o que ela quiser. Isso aí, eu não estou aqui para julgar a fé de ninguém. Eu estou aqui simplesmente para expor a minha visão e por que eu voltei a ser um cristão, tendo como base dois pilares: a filosofia grega e a teoria do Big Bang. Para quem não sabe, a teoria do Big Bang era uma grande força para te levar de volta ao cristianismo. E eu vou tentar explicar por quê, separando em pontos. Por exemplo, começando, vamos ter essa ideia na cabeça. O Big Bang comprova a existência de Deus. Mantenha essa ideia na cabeça que eu vou trabalhar ela no final do vídeo. Mas antes, para poder tornar isso claro, eu preciso fazer um percurso. Eu vou fazer um percurso que vai sustentar essa teoria e vai desenvolvê-la melhor. Primeiramente, a filosofia ela começou na Grécia com Tales de Mileto. Ele foi o primeiro grande filósofo e ele é considerado o primeiro filósofo porque ele foi o primeiro a querer encontrar a arque. O que seria a arque? A arque é o princípio de tudo, o princípio fundador de tudo, o que deu origem à vida, o que deu origem a tudo. O Tales de Mileto ele chegou a uma conclusão que o mito não era suficiente para explicar o lugar que ele vivia, o que ele sentia, o que ele passava. O mito não era o suficiente. Deveria existir algo a mais para explicar tudo isso. Então, o Tales de Mileto, tentando compreender as coisas de forma lógica, ele criou a primeira teoria, que a vida surgiu da água. Por que a vida surgiu da água? Porque a água é um elemento presente em todos os seres vivos. Se a água está presente em todos os seres vivos, logo a vida deveria surgir da água. Aí, seguindo em frente essas teorias filosóficas, tentando compreender a origem do universo, surgiu Anaximandro. Anaximandro era um aluno do Tales de Mileto que discordou dessa tese, porque o Anaximandro ele dizia que o mito fundador não deveria ser finito. Aquilo que deu origem à vida não poderia ser um elemento finito, e a água por si só ela é um elemento finito.
finito. Então, o que criou a vida não deve ser um material, vamos dizer, que você consegue ver, deve ser alguma coisa desconhecida e deve ser algo infinito. É isso que deve ter criado a vida. Ele até criou uma filosofia chamada apeiron. Eu acho que se pronuncia apeiron, que é basicamente uma certa filosofia dos contrários, tipo o quente não pode ser frio ao mesmo tempo, ou uma coisa é quente ou uma coisa é fria, é aquela característica dos contrários. Algo que dá origem a todo o universo infinitamente não pode ser finito. E disso surgiu um outro aluno do Tales de Mileto, chamado Anaxímenes, que aí ele meio que voltou aos aspectos da natureza. Ele dizia que o que pode ter surgido com a vida seria o vento, algo muito parecido com aquela ideia de o sopro da vida, porque ele dizia que tinha ar nos nossos pulmões, nós respirávamos, então, através de um processo de rarefação, a vida surgiria do ar. Essa foi a filosofia desenvolvida por Anaxímenes, que também era um aluno do Tales de Mileto. Inclusive, até uma curiosidade, eu gosto de cultura inútil, tá, gente? Eu sei que é meio retardado, mas eu acho legal. Esse ato que nós temos de dizer saúde, quando uma pessoa espirra, vem da época dos alunos do Anaxímenes. Porque como eles acreditavam que a alma era formada através do ar, quando a gente espirrava, era a alma saindo do nosso corpo. E essa intenção de falar saúde era quase como uma prece para que a alma permanecesse dentro do corpo do indivíduo. Eu sei que é uma filosofia meio inútil, mas eu acho interessante. Outro filósofo interessante também para a gente compreender. E tudo que eu tô falando aqui é resumo do resumo do resumo do resumo, tá, gente? Eu podia fazer um vídeo para cada um desses caras, mas isso... Hoje eu tô só fazendo uma versão condensada disso tudo. O Pitágoras. O Pitágoras, ele tinha também uma ideia muito interessante sobre Ele criou uma coisa chamada hierarquia das almas. Ele uma vez foi no estádio assistir algum tipo de esporte, não sei qual era o esporte, e nesse percurso ele observou 3 tipos diferentes de pessoas: os comerciantes do lado de fora, o público assistindo o esporte e os atletas. E observando isso, o Pitágoras ele traçou uma hierarquia das almas que mais se aproximavam do divino. Alma vem de ânima, ânima significa movimento. Eu vou entrar mais no aspecto de alma daqui a pouco, deixa eu terminar esse conceito do Pitágoras. Ele dizia que você tinha as almas dos comerciantes, as almas dos espectadores e as almas dos atletas. E ele faz uma hierarquia nessas almas. Por exemplo, as almas mais baixas seriam as almas dos comerciantes, porque eles eram movidos pela ganância. Eles queriam ganhar dinheiro, estavam com interesse pelo lucro, e essas características mesquinhas tornavam as almas deles as mais baixas das 3. Em segundo lugar na escala vinha a alma dos atletas, porque elas eram movidas pela fama, pela glória. Eles queriam uma coisa pequena. E o mais elevado das almas eram as almas dos espectadores, porque eles contemplavam. Eles estavam ali para contemplar o espetáculo. E o Pitágoras dizia que o mais elevado escala da alma é a contemplação, porque é através de contemplar a natureza que nós podemos nos aproximar da verdade. Então daí surgiu essa ideia de hierarquização espiritual do Pitágoras. Esse começo do Pitágoras é bem interessante, o problema é que ele dá uma pirada. Ele cria tipo uma cartilha de regras que você deveria seguir para poder se aproximar desse divino. E é uma parada muito louca, tipo que você pode comer, que você não pode comer. Você gosta de bacon, meu amigo? Então fica longe do Pitágoras, cara. Agora também indo para um outro filósofo, eu quero falar do Parmênides, que foi considerado um dos, se não o mais importante filósofo pré-socrático. É muito fácil entender a filosofia do Parmênides. A filosofia dele se resume à filosofia das 2 vias. As coisas que são e as coisas que não são. As coisas verdadeiras são as coisas que são e os erros são as coisas que não são. Por exemplo, o cachorro, o animal cachorro, ele vai ter características que são o quê? Que são essenciais ao cachorro. Por exemplo, o focinho, a língua, o pelo, são características de um cachorro. Então essas são as coisas que são as coisas verdadeiras. Mas daí você fala, cachorro tem asa?
Não tem. Se ele não tem asa, logo, isso é uma característica das coisas que não são. E ele, aos poucos, foi elevando isso para a característica do divino. E aí ele conseguiu traçar umas coisas muito interessantes com aspecto ao ser divino. Como, por exemplo, ele falou... Deixa eu ver que eu deixei separado aqui alguns tópicos, que são várias coisas que ele desenvolveu. É bem interessante. O ser, ele tem que ser permanentemente no tempo. Porque se ele pode ir, mudar para outras regiões do tempo, tipo para o passado ou para o futuro, se ele pode ir para o passado, o ser pode retornar a um tempo de que ele não era. E se ele vai para o futuro, ele pode se tornar um ser que não é mais. Logo, ele deve sempre existir no tempo. Outra característica que ele fala do ser divino, ele deve ser sempre um. Porque se o número dele for mutável, ele pode se tornar nenhum e ele não pode deixar de existir. Logo, o ser divino é apenas um. Outra característica que ele fala é que o ser divino, ele nunca pode se transformar em outra coisa. Porque se ele pode mudar a sua forma, ele poderia se tornar aquilo que não é. E ele deve sempre ser. E ele também nunca pode morrer. Porque se ele morrer, ele se torna algo que não é mais. E ele deve sempre existir. Logo, ao que o Parmênides chegou na conclusão do ser divino é que ele é imortal, ele é apenas um, ele é eterno e ele é onipresente. Isso é muito interessante. E, inclusive, isso do onipresente é muito interessante pela possibilidade dele nunca poder ser não é. Isso faz parte da filosofia do Parmênides. Agora, indo para o melhor filósofo da história da raça humana, que é o filósofo italiano, eu vou botar ele mais como uma curiosidade, porque é muito engraçado. O nome dele é Empédocles. Ele é um filósofo italiano maluco pra caramba. O cara é totalmente pirado. O Parmênides, ele nunca conseguiu explicar muito bem o que acontecia com a alma pós-vida. E o Empédocles, ele tinha uma teoria que, caso você morresse, a sua alma era transportada para um outro ser imediatamente. Tipo, no instante que eu morro, a minha alma se transfere para uma outra coisa, que se transfere para uma outra coisa, para uma outra coisa, assim vai sucessivamente. E, inclusive, ele falava que ele já havia sido um peixe, que ele já havia sido uma menina. Tipo, o cara é totalmente pirado. E o mais genial do Empédocles é que muitas pessoas, inclusive ele mesmo, acreditavam que ele era uma divindade. O cara era fodão. E ninguém sabe muito bem como ele morreu. Mas tem teorias muito interessantes sobre a morte dele. Inclusive, por exemplo, que ele estava sendo queimado vivo e o corpo dele magicamente desapareceu. Tipo, sumiu. E a mais interessante de todas, que essa faz ele ser o filósofo mais foda da história. Ele dizia que deuses têm que ter uma morte épica. Então ele não podia só simplesmente morrer. Então, para ter uma morte épica digna de um deus, dizem que ele subiu em uma montanha e se jogou dentro de um vulcão em erupção. Pô, foda isso! O cara é totalmente pirado, mas eu gosto dele por causa disso. Agora, dando uma passada rápida por Sócrates, eu tô jogando um monte de filósofos aqui, eu sei, mas eu tô passando poucos conceitos deles. O Sócrates ele tinha duas teorias interessantes sobre o ser. Uma que ele falava, nós estamos em busca do conhecimento. Mas se nós estamos em busca do conhecimento, isso quer dizer que o conhecimento não está em nós. Se o conhecimento não está em nós, onde ele está? E através disso, Sócrates ele percebe que existe uma coisa chamada verdades eternas e as verdades temporais, que é um dos cernes da filosofia do Sócrates. O que ele quer dizer com isso? As verdades temporais são aquelas coisas que não duram eternamente. Por exemplo, o Trump é o presidente dos Estados Unidos. Isso é algo eterno? Não. Porque, eventualmente, daqui a alguns anos, ele não é mais o presidente dos Estados Unidos. Isso vai mudar. Então, isso não é uma verdade eterna. Eu estou vestindo azul. Isso é uma verdade eterna? No momento, sim, mas amanhã eu posso não estar mais vestindo azul. O que seriam, então, as verdades eternas? 2 mais 2 são 4. Não importa o que aconteça, não importa o que digam, 2 mais 2 vai ser sempre 4. Essa cor que vocês estão vendo, ela é azul.
Não importa se eu morrer ou deixar de existir. Só que continua sendo azul. A cor é azul, 2 mais 2 sempre será 4. Isso são verdades eternas, que não dependem do ser humano para ser um fato. E disso surge a pergunta do Sócrates: de onde veio? Quem define essas regras eternas? Quem é o arquiteto por trás dessas regras que regem todo o universo, que são o maior do conhecimento? Então, ao dizer isso, o Sócrates ele chega à conclusão que esse ser divino, ele é o conhecimento absoluto. A maior sabedoria e o maior conhecimento está nele. Logo, isso eleva a divindade do ser humano, porque o ser humano é o mais sábio dos seres. Por ser o mais sábio dos seres, ele se aproxima da verdade. A verdade é Deus. Se o ser humano é quem se aproxima de Deus, por consequência, ele é o mais divino dos seres. Isso é uma filosofia bem interessante puxada do Sócrates. Outra coisa interessante do Sócrates sobre essa compreensão divina é os opostos. Tipo, para ficar cansado, primeiramente você deveria estar não cansado. E para você ficar não cansado, primeiramente você deveria estar cansado. Para você ficar feliz, primeiramente você deveria estar não feliz. E para voltar a ser não feliz, primeiramente você deveria estar feliz. Uma coisa leva ao seu oposto, que leva ao seu oposto. Então, ele leva isso para um conceito de vida. Por exemplo, para eu passar a viver, primeiramente eu deveria estar no não viver. E para mim voltar ao não viver, primeiramente eu deveria estar vivo. Para uma coisa se tornar, então, temporal, primeiramente ela deveria estar no eterno. E para ela voltar a este eterno, primeiramente, em segundo lugar, ela deveria estar no temporal. Ou seja, aquilo que é infinito se torna temporal e logo se volta ao infinito, como se fosse do céu à terra, da terra ao céu. Isso é outro aspecto da filosofia socrática, que eu acho muito, muito foda. Agora, indo para eu não quero muito entrar no mérito de Platão. Eu acho Platão um dos maiores, se não maior de todos. Eu adoro Platão. Tudo que Platão faz eu sou muito fã. Mas se eu for falar de Platão aqui, os aspectos religiosos da filosofia dele, vai ser um vídeo gigante. Então eu prometo que eu vou fazer um vídeo parte 2, eventualmente, falando só de Platão. Eu vou voltar naquele aspecto do Big Bang em breve. Mas antes de chegar nesse Big Bang, eu tenho que passar pelo Aristóteles. Lembra do Sócrates? Do que ele disse que esse ser divino é o conhecimento absoluto. O Aristóteles vai desenvolver duas filosofias que vão ajudar muito nessa compreensão. Uma dessas filosofias é a essência da ação. O que é essa essência da ação? Aristóteles diz que toda ação visa um bem. Sempre quando você faz alguma coisa, você está procurando alguma coisa boa. Você visa um bem. Por exemplo, eu estou com fome. Mas por que eu estou com fome? Na verdade, eu comi. Por que eu comi? Porque eu estou com fome. Por que eu sinto fome? Para repor minhas energias. Por que eu reponho minhas energias? Para poder trabalhar. Por que eu trabalho? Para sustentar minha família. Por que eu quero sustentar minha família? Porque eu amo minha família. Toda ação vai sempre visando uma coisa boa. Até quando, por exemplo, uma pessoa faz um ato ruim, por exemplo, ela vai e assalta aquela pessoa, no imaginário dela, ela procura algo bom para ela. Tipo, eu vou cometer algo horrível, mas eu estou fazendo isso porque eu quero aquilo para mim e eu vou me sentir bem com aquilo. Ninguém vai lá, por exemplo, eu vou dar um soco na minha cara porque sim. Ninguém faz isso. Por quê? Porque isso é horrível. Ninguém faz uma ação que vise o mal. Só para visar o mal. Toda ação tem em sua essência o bem. E ao falar disso, de cada ação vai visando o bem, Aristóteles diz que vai voltando, vai voltando, vai voltando, vai voltando, vai voltando, até chegar na primeira ação de todo o universo. A ação que deu origem a todo o universo, que é o primeiro motor, a causa de todas as causas. O que seria essa causa? De acordo com Aristóteles, toda ação é composta de causa e efeito. Nada surge do nada, tudo tem um motivo. Por exemplo, a pessoa espirra. O espirro é um efeito. Qual foi a causa? Uma alergia? Uma gripe? Eu estar aqui falando com vocês, isso é um efeito. Qual foi a causa de eu querer fazer esse vídeo? O motivo da gente ter criado o canal. Eu conversar com uma pessoa, eu conversar é um efeito. Qual foi a causa? A minha vontade de falar com aquela pessoa. Tudo surge de um motivo, tudo tem uma causa.
E tudo, dizendo isso, Aristóteles diz que vai voltar, 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 até ter uma causa que é a causa de todos os efeitos, a causa de todas as causas. Então, voltando nesse aspecto de cada ação visa o bem, logo, essa primeira causa que deu origem a todas as causas, ela tem que, por definição, ser boa. A causa de todas as causas é, em sua essência, a bondade. Então, já desenvolvemos duas coisas aí. O ser divino é o conhecimento absoluto e a bondade absoluta. Ele é eterno, ele é bom e ele também é sábio. E se a gente se aproveita da filosofia do Parmênides, a gente também compreende que ele é bom, ele é sábio, ele é eterno, ele é onipresente, ele é imortal. Agora vamos voltar para a teoria do Big Bang. O que foi a teoria do Big Bang? Ela foi uma teoria que ela não foi aceita na academia e houve muita refutação sobre ela, porque de certa forma ela prova a existência de uma divindade. Por que isso ocorre? Porque a partir do momento que você prova que o universo não é mais infinito e você prova que ele tem um princípio, você tem que entrar no aspecto que alguma coisa criou ele. E lembra que eu falei para vocês de causa e efeito? O que foi o Big Bang? Ele foi um átomo, tamanho de uma cabeça de agulha, que explodiu, deu um grande impacto e gerou todo o universo. Quais foram as três características que surgiram do Big Bang? O espaço, o tempo e a matéria. Isso são consequências diretas do Big Bang. Então você fala, mas tudo bem, o Big Bang foi a causa. Uma explosão não é causa de si mesma. As coisas simplesmente explodem assim do nada, tipo uma geladeira, tá vendo? De repente ela, pumba! Alguma coisa causou aquela explosão, curto-circuito, alguma coisa causou aquela explosão. O que poderia ter causado o Big Bang? A gente já chegou à conclusão que aquela explosão gerou o tempo, o espaço e a matéria. Logo, por consequência, o que vivia antes do Big Bang estava além do tempo, além do espaço e além da matéria. Aquilo que é além do tempo é infinito. Aquilo que é além do espaço é onipresente. E aquilo que é além da matéria é espiritual. Logo, por consequência, o ser que deu origem ao universo era eterno, onipresente, espiritual. Agora você junta com a filosofia grega, ele era bom, ele era o conhecimento absoluto. Quem é esse? Entendeu por que eu deixei de ser agnóstico? Você consegue compreender a existência de Deus, de uma divindade, por um caminho filosófico ou por um caminho lógico. Não tem como você responder a simples pergunta: por que existe alguma coisa ao invés do nada? E sempre quando tentam responder essa pergunta, eles justificam mostrando alguma coisa. Por exemplo, as coisas existem por causa do espaço, por causa da gravidade, por causa do vácuo, mas nada disso é nada. O vácuo é o vácuo, o espaço é o espaço, a gravidade é a gravidade. A gente se refere ao nada absoluto. Não tem como ter surgido alguma coisa do nada absoluto. Esse é o ponto. E aí sempre fazem aquela pergunta: mas quem criou Deus? Mas isso é completamente absurdo, é uma pergunta completamente retardada, porque a própria concepção de Deus é que ele nunca foi criado, ele sempre existiu. Então por que você pergunta quem criou aquilo que sempre existiu? Não faz o menor sentido. E aí você vê também até uma certa uma má fé da pessoa, às vezes até um mau caratismo, em ter essa facilidade de perguntar quem criou Deus, mas eles nunca têm a capacidade de perguntar quem criou o universo. Essa pergunta eles nunca fazem. Até citando John Lennox, eles falam que ele pegou uma frase que eu acho é do Richard Dawkins. Acho que foi do Dawkins ou Christopher Hitchens. Acho que foi do Dawkins. Eu posso estar errado quem falou essa frase originalmente, tá? Mas é essa refutação do John Lennox. A pessoa havia dito: o cristianismo é um conto de fadas para quem tem medo do escuro. E ele responde: e o ateísmo é um conto de fadas para quem tem medo da luz.
Essa frase do John Lennox é sensacional. O Chesterton também desenvolve muito essas características da divindade. Até muito São Tomás de Aquino também. Esse é muito do Big Bang, que eu disse, você pode desenvolver através de São Tomás de Aquino, que ele fala da causa, efeito e matéria. Por exemplo, um navio. O navio não é nem causa nem efeito, ele é a matéria, ele é a causa material. A causa por trás daquilo é a arte da navegação. A arte da navegação é a causa que cria a matéria, navio, para uma finalidade, chegar em algum lugar. Você tem a ideia que pega o objeto para conseguir alguma coisa. Isso aplicaria o Big Bang. Deus tem a ideia de criar no mundo, tem o objeto que é o Big Bang, que tem uma finalidade que é a vida. Isso é muito encaixável com a filosofia de São Tomás de Aquino, que segue diretamente a filosofia do Aristóteles. E tudo isso é de explodir a cabeça quando eu vi isso pela primeira vez. Fiquei em choque. Falei, caraca, meu Deus do céu, eu estava muito errado. Até o Chesterton fala que a alma ela foi perfeitamente para o ser que mais precisava dela. Porque o São Tomás de Aquino ele faz uma hierarquia das almas. Quando ele fala que alma é movimento, estou voltando para esse assunto, a alma é movimento, quer dizer que onde há movimento, há vida. Por exemplo, aquilo que se move possui alguma vida. Até quando nós estamos dormindo, imóveis, o nosso sangue está se movendo, o nosso coração está batendo. Aonde tem alguma forma de movimento, tem vida. E aí ele cria uma hierarquia dos seres de alma mais pura, de alma mais elevada, que seria o movimento. Em primeiro lugar, mais baixo você tem os minerais, que não possuem movimento. Acima dos minerais você tem as plantas, que possuem até uma certa forma de movimento, mas elas não possuem inteligência, não possuem sabedoria. Acima da planta você tem os animais, que possuem inteligência, eles conseguem, eles se movem por vontade própria e possuem uma movimentação superior às plantas. E você tem o homem acima de todos os animais, porque além da inteligência e do movimento, ele possui sabedoria. Se um urso vê um pedaço de pau, ele rói o pedaço de pau. Se um homem vê um pedaço de pau, ele esculpe um urso. Essa é a característica da sabedoria do homem. E essa sabedoria veio essencialmente para o ser que mais precisava dela. Porque os animais, eles sobrevivem na natureza. Eles têm toda uma biologia própria para isso. Tem todo um corpo preparado para isso. O ser humano não. Com a nossa inteligência, nós criamos casas, nós criamos armas, nós criamos formas para que nós pudéssemos sobreviver. Se o homem não tivesse essa inteligência, ele já estaria extinto. Então, logo, o homem ele foi o ser que recebeu essa alma e ele é quem mais necessitava dessa alma mais elevada. Tudo isso seguindo diretamente da filosofia de São Tomás de Aquino. Até o Chesterton faz uma brincadeira no livro dele, eu acho que é no Que Há de Errado com o Mundo, ele fala isso. Ele diz, imagina se essa alma fosse para os camelos, eles tivessem que colocar 4 sapatos para ir no serviço, ou no lagarto, que tivesse que arrastar toda a sua barriga pelo chão para poder chegar no trabalho. A alma foi perfeitamente para o ser que estava pronto para recebê-la. E acreditar que tudo isso foi feito de forma aleatória é um tipo de loucura que eu não quero mais possuir, honestamente. Então essa é a minha visão de por que eu não sou mais agnóstico e hoje eu sou cristão. Cada pessoa vai ter sua própria religião, isso é mais um desenvolvimento teológico sobre qual religião seguir. E eu não quero entrar nesse aspecto nesse vídeo, principalmente porque eu não sou nenhum teólogo. Mas essa foi os motivos, os pensamentos que me trouxeram de volta ao cristianismo. Então, até a próxima, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.